claro, não há substituto melhor do que ouvir realmente da fonte, de quem está sentindo na própria pele. Por isso que a gente vai conversar nesse exato momento com Carlos José León. Ele que é venezuelano, ele que é cientista político e vive aqui no nosso Brasil desde 2018. Mas, além disso, mantém uma página nas redes sociais para alertar sobre a realidade dura, crua e nua da nossa amiga Venezuela. Vamos lá. Tudo bem, meu querido? Muito bom dia. Bom dia, Marinho. Obrigado a todos vocês ali pelo convite, pelo espaço que vocês oferecem a mim como venezuelano e uma oportunidade de eu poder falar o que acontece no meu país. Não, é essencial, muito importante e sem pestanejar aqui, essas imagens que a gente está vendo, você tem divulgado muito nas redes sociais, a gente vai estar projetando aqui na tela já já, mas você tem relatos de que há uma repressão contra quem grava e divulga o que está acontecendo? Conta pra gente. Totalmente. Desde dia 28 de julho, que todos nós estávamos na tensão, aguardando os resultados, os quais foram divulgados após a madrugada, resultados totalmente fraudulentos, o povo começou a se mobilizar nas ruas. Só que essa intensidade vem só crescendo, conforme também a comunidade internacional coloca pressão para que as atas sejam divulgadas, visto que esse resultado transparente não é oferecido pelo Tribunal Eleitoral, o povo se mantém nas ruas. Cada momento, acrescentando atenção, vem com que os meios de comunicação ficam limitados para aceder a esses materiais. O povo organizado, os cidadãos começam a divulgar através dos seus canais, WhatsApp, Telegram, esses materiais para que sejam vistos no mundo, como a repressão acontece dentro de casa, nas ruas, não há um limite para o regime ditatorial. E aí o governo, sabendo que esses materiais estão sendo expostos no mundo, envia os seus guardas nacionais nas ruas, para que todo mundo tenha o medo, através também eles são abordados nas ruas, nas suas casas, e pedem para abrir o celular e mostrar a galeria, para ver se tem fotos, se tem vídeos, abrir o WhatsApp para ver se tem materiais enviados recentemente, e também as suas redes sociais. Se essa pessoa, como já aconteceu, tem materiais disponíveis na sua galeria de fotos e vídeos, eles são conduzidos para a prisão, com argumento de que eles estão difundindo materiais de ódio, né, contra a Venezuela, que eles estão difundindo e apoiando terroristas. Só que a grande maioria sabemos que o único ator armado nesse conflito é a ditadura. O povo está respondendo pacificamente nas ruas, só que os guardas nacionais vêm para reprimir, e só o fato de se defender na Venezuela é motivo para você ser considerado um terrorista ou fascista, inclusive. Carlos, complicadíssimo essa combinação tão cruel de repressão política, cerceamento dos direitos, empobrecimento generalizado, gerou uma migração nos últimos anos de 8 milhões de venezuelanos, 640 mil desses aqui tentando se atracar em busca de um mínimo de perspectiva no nosso Brasil. A gente vai entender também o reflexo de toda essa repressão, trazendo aqui a nossa querida Jess Peixoto para te fazer uma pergunta agora. Carlos, bom dia. A minha pergunta é sobre como você avalia a declaração do presidente Lula sobre a situação de não haver nada de grave nessas eleições, nada de anormal, e também a própria a declaração ali do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que está na presidência da República hoje. Como você acha que isso mexe na configuração política? Você acredita que isso dá um sopro para o Maduro, que isso ajuda o Maduro, que isso fortalece o Maduro e diminui a pressão internacional? Você acredita que ele está usando isso em seu favor e que prejudicamos, assim, a democracia na Venezuela e a oposição? A figura do Maduro, ela não tem como se fortalecer politicamente. Falando em termos de liderança política, ela é uma liderança ditatorial. Tendo elogios de atores internacionais, não vai fortalecer. Agora, o seu regime, sim, ganha tempo, em vários sentidos. O Brasil, com essa declaração de que não há nada de grave enquanto as pessoas são praticamente expostas aos meios de comunicação, enquanto são agredidas pelos guardas nacionais, quando elas recebem tiros de bala de material de borracha na frente dos meios de comunicação, é muito sério um presidente eleito num sistema democrático se referir a essa situação violenta e trágica da Venezuela como algo que não chama atenção, que não há nada de grave, que é apenas dois grupos se opondo. É preciso lembrar para o presidente brasileiro que não é dois grupos se opondo,
é a democracia querendo nascer na Venezuela de novo frente a um regime ditatorial. Isso não se refere a dois grupos. Essa ditadura que está hoje na Venezuela, com o que o Brasil fez na OEA de se abster e não votar para que toda a comunidade internacional em bloco exigisse a revelação das atas, faz com que não o regime adquira mais prestígio ou elogios, senão que ganhe tempo em esgotar o espírito que está no povo de querer, pelas vias pacíficas e democráticas, que as atas sejam reveladas ao mundo e que, evidentemente, iniciemos esse caminho de transição democrática, que é, obviamente, pelo passo de reconhecer a vitória da oposição nesse momento e que o regime abra passo para que as instituições possam revelar os culpados dessa fraude que eles cometeram no cenário eleitoral do dia 28 de julho, mas que também a comunidade internacional possa imediatamente exercer a voz para que a justiça seja feita e que nenhum país aceite, desde Maduro para todo a elite política e militar que compõe hoje a ditadura venezuelana. Então, eu reforço, não há como prestigiar, como elogiar um regime ditatorial que, além de tudo, é vizinho do Brasil. Imediatamente que esse regime se mantém no poder, ainda em 2024, isso significa uma nova onda migratória para o Brasil, uma nova onda para o mundo que vai afetar principalmente o Brasil, que hoje está na beira dos 600 mil habitantes venezuelanos, migrantes aqui no Brasil, a Colômbia, que hoje já tem 3 milhões, que também se absteve, o México, que está em torno a 100 mil habitantes, como o Marinho comentava no início, são 8 milhões de migrantes no mundo. Só esses 3 países têm quase a metade dos migrantes. É um absurdo hoje nós termos que ver esses 3 membros da comunidade latino-americana se abster ou não se apresentar para essa votação quando eles são os mais afetados dessa ditadura venezuelana. É isso aí, Carlos. É chocante como, muito além da tragédia humanitária, essa possibilidade de ter uma onda de crime, esse crime transnacional, especialmente do tráfico de drogas, traz um dos principais problemas, espeta um dos principais problemas ali na nossa região norte. Lembrando aqui que o nosso Brasil tem 2.199 quilômetros de fronteira com a Venezuela. Então vai muito além apenas da questão migratória. Vou trazer aqui o nosso Felipe Monteiro para te fazer uma pergunta. Carlos, bom dia. Obrigado aí por esclarecer para a gente, como venezuelano e como cientista político, o que está acontecendo na Venezuela, né? Todo mundo está curioso, todo mundo está preocupado, né, com os nossos irmãos venezuelanos que estão sofrendo com esse regime do Maduro. O que eu quero entender de você é a sua percepção sobre os militares. A gente sabe que uma das forças que sustentam o regime do Maduro são os militares. Tanto é que a Venezuela tem cerca de 2.000 generais, né? Ou seja, o Maduro deu e concedeu alta patente a um número grande, né, de militares, exatamente para sustentar o governo ditatorial, autoritário da Venezuela. Mas, ao mesmo tempo, a base do militarismo, ao que tudo indica, né, que mora em favela, que não tem tantas benesses do governo como esses generais, estão descontentes com Maduro. E os militares, na minha opinião, é o ponto de inflexão, né, sobre a situação que está na Venezuela. Dependendo de como eles vão agir, a gente pode ver realmente a mudança do regime. Então, na sua percepção, de que lado os militares estão? Você acha que vai ter uma mudança clara da postura das forças militares ou não? Acredito que da parte dos generais, a alta hierarquia do exército venezuelano só poderá ter uma mudança de posicionamento diante dessa situação na medida em que essa base certamente desobedeça às ordens de reprimir o povo. É bom lembrar, e eu agradeço muito a sua pergunta, porque muita gente no mundo, não só no Brasil, associa que o militarismo do Maduro e do chavismo, em consequência, ela é apenas uma proximidade ideológica. E não é só isso. Enquanto o salário venezuelano está na beira dos $15, esses generais ganham ao redor de 4 mil, 5 mil dólares por mês. Então, não é apenas um compromisso ideológico ou revolucionário que se tem com o Maduro. É um compromisso econômico, comercial, é uma transação econômica que existe de manutenção de uma força policial ao serviço do regime.
Já a base que compõe pelo soldado, pelo militar mais humilde, certamente existe também o medo à repressão também familiar. Sabemos que em 2019 e anos anteriores, inclusive, há uma deserção alta de militares de baixa hierarquia. E eles fogem do país. Vocês têm o caso ali do tenente que foi assassinado no Chile e foi assassinado pela inteligência militar venezuelana. O Ministério Público chileno já admitiu que houve forças de inteligência venezuelana infiltrada no Chile. Então, isso nos revela que não é apenas uma questão ideológica de proximidade política e histórica entre a força militar e o regime do Maduro. Já começava em 2002 com o Hugo Chávez. O Hugo Chávez fez uma estratégia que foi aposentar uma camada imensa de generais que vinha da época em que ele não era presidente. Ele aposentou muitos generais, ascendeu a generais, tenentes e coronéis que eram adeptos a ele, que tinham apoiado ao Hugo Chávez no golpe de 1992. Vale lembrar que a história do chavismo inicia nos anos 90, não apenas com a chegada democrática. Então, esses tenentes coronéis e soldados de baixa hierarquia também foram ascendidos. Hoje temos, por um lado, esse compromisso de agradecimento, de que não só veio com uma questão militar, mas também uma questão de estilo de vida, uma questão de ascensão na sociedade e uma ocupação também nos cargos públicos. Hoje temos generais que, além de ter um salário através do Exército, exercem cargos dentro do Executivo. São ministros de Defesa, são ministros de Economia, ministros que gerem ou cuidam da questão econômica e petroleira do país. Então, essa esperança de que a postura do militar, do general, vai mudar, não é bem assim se não houver uma força equivalente que coage a situação de eles terem esse posicionamento ou, pelo menos, cogitar a ideia de que eles devem defender o povo. Eu espero, e muita gente espera que estejamos errados em chegar a essa conclusão, mas nada justifica e nada nos faz esperar que haverá uma mudança desse tipo quando há 25 anos que a repressão acontece na Venezuela. E nós não temos militares, temos a experiência do general Isaías Baduel, que acompanhou o Hugo Chávez em 92 no golpe, fez frente contra o Chávez em 2007, quando o Chávez queria fazer a reforma da Constituição para implantar um modelo socialista. Ele, que tinha apoiado o Chávez, que tinha sido ministro do Hugo Chávez em várias situações do país, se rebelou contra o Hugo Chávez, dizendo que aquilo que ele queria fazer para o país não era o combinado, quando eles, lá nos quartéis, planejavam o golpe de Estado. Qual foi o futuro desse general? Temos vários, né? Obviamente, que fugiram do país, mas o dele, que ficou na Venezuela, ele foi levado para uma cadeia, foi acusado de traidor da pátria, foi acusado de corrupto, mas o futuro foi que acabou morrendo dentro da cadeia. Então, os generais já têm esse caminho visto como uma experiência e como uma decisão a não tomar, senão continuar se beneficiando da tragédia do país. Hoje, eles controlam as indústrias petroleiras, as indústrias de minas, as indústrias de hidrocarburos na Venezuela, são os militares, os donos desses territórios. Vocês veem essa comunidade indígena fugindo para o Brasil. Há um porquê. A comunidade Guará hoje, que ultrapassa os 10 mil indígenas no Brasil, o patrimônio venezuelano ocupando o território brasileiro. Por quê? Porque o exército venezuelano vem se beneficiando também da extração, da exploração de ouro, de minérios dentro do território. E em favor de quê? De que o Maduro entregue essas quotas de poder. Então não é apenas, como eu disse no início, me perdoam eu ter me alongado, é a questão de que não há um compromisso apenas ideológico. Há negócios envolvidos entre a cúpula do exército e a cúpula do regime do Maduro. E é isso aí, Carlos. E você bem mencionou esses 25 anos aí de regime, no meio de tanta repressão. As imagens são flagrantes, falam por si. É uma tragédia a nível de... O sofrimento que está sendo agravado por essa repressão que segue acontecendo a todo vapor é inacreditável. Só para dar uma dimensão aqui para o pessoal que está nos escutando e também nos assistindo, 1 em cada 4 venezuelanos fugiram do seu próprio país. Parem para pensar o que isso pode representar. Enfim, fica aqui a reflexão, dentre tantas outras que a gente está tendo nesse exato momento. Mas vou trazer aqui também, Carlos, o nosso delegado Palumbo, para te fazer uma pergunta. Carlos, muito bom dia, obrigado por participar do programa. Aqui no Brasil, quando alguém vai preso, ele é encaminhado para uma delegacia imediatamente e em menos de 24 horas o juiz já tem acesso ao que está acontecendo. E em Venezuela foram mais de 1.200 presos, muito mais que isso, creio eu.
Como é que está sendo feitas essas prisões? Se estão se respeitando os direitos humanos ou simplesmente vai lá, pega o preso, enfia na cadeia, não dá acesso a advogado, não dá acesso a absolutamente nada, numa afronta aos direitos humanos. Eu queria saber se você tem algum relato de familiares, de amigos que estão nessa situação. Importante a gente ouvir, Carlos. Antes da gente te ouvir, Carlos, só rapidamente aqui, para fazer um rápido break para você que está nos acompanhando aí no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, nos prestigiando aqui no Morning Show, papo mais do que necessário para a gente entender com precisão tudo que está acontecendo aqui na nossa vizinhança, no continente venezuelano. A Venezuela, segue em chamas. Vamos seguir adiante aqui, então, com a nossa entrevista. Agora sim, Carlos José Leão segue aqui com a gente, venezuelano, cientista político. Por favor, respondendo a pergunta do nosso Palumbo, por favor. Delegado, obrigado pela pergunta. Certamente, eu gostaria de recomendar aqui uma ONG que se chama Foro Penal. Através dessa ONG, a gente está conseguindo acompanhar em entendimento de como o processo legal e judicial está sendo totalmente violado pelo regime do Maduro. Tenho relatos, sim, pessoas que conheço, que acabei conhecendo nesses últimos dias porque me mandavam informações sobre o que estava acontecendo na Venezuela e imediatamente procediam a apagar essas informações. Pessoas que já relatam que o seu sobrinho não aparece há mais de 48 horas, que foi tirado de casa e não há informações de onde ele está. Eu tenho divulgado vídeos, por exemplo, de como o regime, através da sua guarda bolivariana nacional, eles entram em casa sem pedido de prisão, sem documento que demonstre sequer o nome da pessoa que eles estão procurando. Eles apenas mostram um print de um vídeo ou o vídeo e dizendo: estamos procurando essa pessoa aqui e ela mora aqui porque temos informações. Então, essa busca de aparentemente terroristas só demonstra a força repressiva que representa o Estado venezuelano hoje com esses manifestantes nas ruas. Temos o caso da ONG Foro Penal, que é composta por muitos advogados espalhados no país, e eles estão divulgando como há mais de 30 horas eles sabem que em determinadas delegacias foram ingressados 30, 40 pessoas em espaços que não é para suportar toda essa quantidade de gente, e mesmo assim eles não têm informações da situação atual e nem sequer deixam defendê-los, não permitem advogados que sejam particulares, só advogados da Defensoria Pública, que é outro braço do Estado que sabemos que funciona em favor do regime venezuelano. Casos também que podemos citar aqui como exemplo são as dos membros de mesa de votação, que foram também perseguidos e também presos de forma sistemática. De forma sistemática, é importante que as pessoas, às vezes, vejam a diferença do que uma prisão tradicional. Forma sistemática se refere que a pessoa é perseguida, tem um carro atrás dele ou um carro parado na frente de casa esperando que ele saia, e no momento que ele sai, ele é abordado sem apresentação não tem identificação policial a pessoa, ela é colocada numa caminhonete, é levado para um local que ninguém sabe onde não é uma prisão, não é uma delegacia, e ele é coagido, talvez, a assinar algum documento para se desprender de apoio algum que ele tenha dado a Maria Corina Machado para desmentir logo informações que tenham sido relacionadas às atas. E logo essa pessoa é levada outra vez a um ponto onde foi pego, ou um ponto mais distante, e 4 horas após ele volta a ser preso. Então é sistematicamente porque o medo ele é recorrentemente aplicado pelo regime. Também temos casos que eu mencionei, o membro eleitoral e dos manifestantes nas ruas, mas também os funcionários que vão às ruas para entregar bolsas famílias, por exemplo, que lá tem uma versão que se chama os CLAPs, que é uma espécie de bolsa famílias, são funcionários do Estado que representam o Conselho Comunal, e eles já fazem perseguição para as pessoas que votaram contra. Só que há duas coisas aqui que mencionar. É uma violação flagrante de um direito humano, o direito da alimentação, mas também como a pessoa sabe por quem aquele habitante votou. Quem deu essa informação a ele? E se deram essa informação, o que justifica você negar um prato de comida, uma bolsa de comida para um cidadão que apenas exerceu mais um outro direito humano, que é o direito político de democracia, de exercer o voto? Então, toda essas duas prisões que o regime já ameaça, que está preparando para levar aos venezuelanos que se continuam manifestando e que ele ameaça que são mais de 2.000,
já que são presos, só fazem um favor à comunidade internacional. Não precisar mais de provas, porque está ali, está evidente o que o regime venezuelano está fazendo com os seus habitantes. E que, obviamente, só demonstra o que eu, por exemplo, desde 2018 aqui no Brasil, venho falando muitas vezes. Hoje o mundo não está vendo nada demais, não está vendo nada diferente que nós não tenhamos alertado em momentos anteriores. A diferença, evidentemente, é que vocês, meios de comunicação e o mundo inteiro agora têm as provas. Não somos nós que estamos dando para vocês, vocês mesmos estão compilando. Esse foi Carlos José León, cientista político venezuelano, radicado aqui no Brasil desde 2018. Mantém uma página nas redes sociais muito importante para alertar sobre a realidade na Venezuela. Inclusive, o @ do Carlos está aqui projetado para você que está nos assistindo também, para você estar acompanhando no detalhe todas as atualizações precisas sempre e a realidade dura que a gente está, infelizmente, acompanhando e vendo se agravar cada dia que passa. Obrigado demais pela presença, Carlos. Eu que agradeço, Marinho, a todos vocês e que os nossos países possam, pelo menos, ver o exemplo do que foi pensado e o que os venezuelanos acreditaram lá em 98, um país de igualdade, mas que caiu nas armadilhas de regimes totalitários que encantam o povo, mas que vejam hoje o exemplo de um povo desarmado, sem nada, mesmo assim acreditando que a democracia é o seu melhor caminho, que o Brasil veja e os brasileiros vejam também como o povo mantém, sim, o poder, o povo é o verdadeiro soberano nas democracias. E o soberano na Venezuela há de prevalecer. Obrigado, Carlos. Seguimos adiante aqui no nosso Morning Show. Então, 10 horas.